Hoje nós vamos conversar com a Rosane Kupfer, que ela é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes da Regional do Rio de Janeiro e chefe do Serviço de Diabetes do IED, que é um centro de referência no Rio de Janeiro. Tudo bem, Rosane? Tudo bom, querida. Um prazer estar aqui. Prazer tê-la como nossa entrevistada. Rosane, você é endocrinologista com especialização em diabetes. A primeira pergunta que eu te faço é em relação aos tipos de diabetes. Quais são os tipos que existem? Tá certo. Essa pergunta sempre acontece. O que a gente costuma dizer? Existem muitos tipos de diabetes, porém, os mais conhecidos e o que é mais importante da população saber é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é caracterizado por necessitar de insulina desde o início do diagnóstico. Ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele predomina mais em crianças e adolescentes. Ele tem uma faixa, um pico de prevalência entre 10 e 14 anos, mas pode ocorrer desde 6 meses de idade até a pessoa idosa também pode ter o tipo 1. Costuma-se pensar que todo adulto tem o diabetes do tipo 2, não é verdade, o tipo 1 pode acontecer. O diabetes tipo 2 ele é mais conhecido por ser o mais prevalente, mais ou menos 90% dos casos de diabetes corresponde ao diabetes tipo 2, e ele é muito associado com sedentarismo e maus hábitos alimentares, e obesidade e sobrepeso. Então, basicamente, essa diferença. O diabetes tipo 2, em geral, você começa tratando apenas com a mudança de hábitos alimentares e medicação oral. E o tipo 1, normalmente, além da mudança de estilo de vida, hábitos alimentares, você já começa com insulina. Acontece assim, um ataque às células produtoras de insulina de origem autoimune. Pode até ser provocado por um estresse também prévio, uma infecção. Existem alguns fatores, né, que se juntam aos fatores de susceptibilidade da pessoa, alguns fatores ambientais, que acabam deflagrando esse processo e, desde o início, a pessoa vai precisar de insulina. Na verdade, pelo que eu entendi, a diabetes 1, ela é praticamente a pessoa nasce com ela, Não, não? não, ela não nasce com ela. Existe uma predisposição genética e é deflagrado o processo, às vezes, com uma causa desconhecida, outras vezes a gente consegue identificar um estresse muito forte, a perda de um parente, é, uma doença que a pessoa possa ter tido. Infecções virais também são conhecidas, teorias acerca da infecção viral também poder provocar esse ataque imunológico às células produtoras de insulina. E o diabetes que dá na criança que nasce com diabetes se chama diabetes neonatal, é outro tipo de diabetes. Tem alterações genéticas e o tratamento é diferente. Dependendo do diabetes neonatal, às vezes nem precisa de insulina. Entendi. O diabetes tipo 1 é definido como o diabetes mais prevalente a partir dos 6 meses de idade. Tá. Eu tenho paciente que ficou diabético com 6 meses de idade. E Eu tenho aí é irreversível. Até o momento, sim, mas a gente espera que a cura esteja vindo por aí e que aí seja reversível. E quais Muita gente vai pegar essa cura ainda. Ai, tomara. E quais são os sintomas, né? Porque uma criança no caso de uma criança com 6 meses, como é que porque quanto mais cedo, eu acredito, É melhor, né? dificílimo, dificílimo detectar numa criança que não fala, que não, enfim, não anda, né? É muito difícil, os pediatras que o digam, né? Mas, com certeza, os sintomas mais comuns quando o diabetes abre e a gente não consegue detectar
muito inicialmente, é caracterizado por uma diurese muito exuberante, e daí vem a sede, também muita sede, vem fome também, muita fome e emagrecimento, apesar da criança ou adulto estar comendo, estar com fome. Então, por exemplo, crianças que já deixaram de fazer xixi na cama podem voltar a fazer esse xixi porque não conseguem segurar, né? A bexiga enche e acaba perdendo o controle. Então, isso já é uma coisa que chama atenção, né? Não pensar que é de origem psicogênica, por exemplo, sempre. A Uhum. gente tem que prestar atenção. Hoje em dia, os pais já estão mais bem informados, né? Porque se você não faz o diagnóstico logo, essa criança pode entrar num quadro que a gente chama de cetoacidose diabética, que é um quadro de extrema desidratação, extrema falta de insulina. A criança pode entrar em coma até, enfim, e é um quadro grave, né? Existe tratamento em CTI. Essa, Então, essa diabetes, ela pode ser detectada através de exame de sangue também? com certeza. Na verdade, o diagnóstico é por exame de sangue. Sangue. Você tem que ter uma glicemia acima de 126 em 2 ocasiões, uma glicemia de jejum, faz o jejum de 8 horas, faz a glicemia acima de 126 em 2 ocasiões, é considerado diabetes. Ou então, a pessoa faz aquela prova de tolerância à glicose, mais conhecida como curva glicêmica, e depois de tomar aquele líquido doce, 2 horas após a glicemia estiver acima de 200, também é considerado diabetes. Certo. Esse é o diagnóstico. Agora, a cetoacidose é uma situação muito mais grave, a glicemia está muito mais elevada, né? Com certeza acima de 250, podendo chegar a mais de 500. Não quer dizer que toda glicemia de 500 seja cetoacidose. A cetoacidose exige que haja o que a gente chama de acidose. O pH do sangue fica mais acidótico, a respiração fica mais rápida e o sensório fica também alterado. A pessoa fica mais sonolenta, enfim, esse é um quadro bem mais grave, mas felizmente hoje, devido ao conhecimento maior desses sintomas e porque as pessoas já conhecem mais pessoas com diabetes, então acredito que o quadro mais grave esteja diminuindo. Certo. Por que as pessoas sempre associam a diabetes, quer dizer, algumas pessoas, não tanta, a gente fala assim, mas assim de um modo geral, né, associam a diabetes a um fator de idade, né, mas, por que Sim, isso? por quê? Porque é verdade. É? A idade é um fator, vamos dizer assim, de risco para o desenvolvimento do diabetes. A gente sabe que a prevalência de diabetes aqui no Brasil gira em torno de 9%, mas a partir dos 60, 70 anos, ela já vai para mais de 20%. É alto, né? Então, é alto, porque com a idade existe um desgaste também dessas células produtoras de insulina. Então, é natural que possa haver um aumento da prevalência da doença. E aí no caso, Agora, existe o uma que prevenção para isso? existe? Às vezes existe. Para o diabetes tipo 2, por exemplo, que Hã. é o mais prevalente e está associado ao sedentarismo e à obesidade, o ideal é que a gente evite o sedentarismo E a e a obesidade. obesidade. É, com Né? certeza. Tanto é que, por exemplo, a gente tem séries e séries de casos de cirurgia, por exemplo, cirurgia bariátrica, né, em pacientes obesos e diabéticos, que naqueles que conseguiram emagrecer, o diabetes praticamente entrou em remissão. Não dá para dizer que ficou curado, porque se ele engordar de novo, ele vai ter diabetes. Mas eu já vi gente que tratava com medicamento, insulina, e que passou a não tratar com nada disso, simplesmente mudou os hábitos alimentares e passou a fazer exercício e conseguiu manter uma glicemia dentro da normalidade.
Mas atenção, isso não é cura, isso é remissão. Certo. Porque, por outro lado, a gente infelizmente vê que esse tratamento não é definitivo. Muitas pessoas voltam a ganhar peso porque voltam, ou mantêm aqueles hábitos antigos. Certo. Então, é um tratamento, difícil, que impõe muitas restrições e, às vezes, as pessoas não aproveitam essa chance e voltam a engordar. É, O diabetes do idoso, não dá para a gente voltar a ser jovem, né? A síndrome é. do Benjamin Button, não dá. Mas, com certeza, dá para tratar e tranquilamente. O maior problema do tratamento no idoso é a hipoglicemia, porque uma vez que você tem que tratar com insulina, vamos dizer, que precise, você tem que ficar bem atento, manter uma meta menos agressiva do que do jovem, tolerar uma glicemia um pouco mais elevada para que ele não tenha hipoglicemia, porque hipoglicemia no idoso vai afetar a cognição, vai afetar a parte motora, é muito perigoso. O coração. Traduz hipoglicemia para gente. Hipoglicemia é a baixa de glicose. O nosso cérebro, ele funciona com uma glicemia, vamos dizer assim, normal. Abaixo de uma certa taxa, ele passa a não funcionar. Você passa a, enfim, a gente vê pacientes com hipoglicemia falando bobagem, o pensamento fica lento, a pessoa vai ficando devagar. Isso, no caso, é o Isso. contrário do açúcar alto, né? A pessoa fica com aquela. Não, a gente tem que definir assim que Ah, a hipoglicemia no cérebro causa esses sintomas, mas no organismo como um todo, ela libera muita adrenalina. hum, Então a pessoa fica pálida, pode ter tremor e principalmente uma sudorese profusa, uma sudorese fria, profusa. Pessoas que têm hipoglicemia à noite, por exemplo, acordam toda suada e sentem a hipoglicemia, sentem ataque cardíaco, se sentem mal, né? E sabe que aquilo é hipoglicemia, confirma pela fitinha do dedo ou de outro aparelho que estiver usando, e tem que comer alguma fonte de açúcar. Não adianta comer biscoito de chocolate ou chocolate, isso não é o ideal é açúcar mesmo. E no idoso, como a hipoglicemia, o idoso já tem um comprometimento cognitivo, motor, etc., pela idade, então você deve evitar sempre a hipoglicemia. certo. E em qualquer pessoa você deve evitar. O Aham. problema é que quanto mais você intensifica o tratamento, buscando metas excelentes, né, de glicemia, mais se corre o risco de cair a glicose a níveis de hipoglicemia. A Certo. gente considera a glicemia normal acima de 70. Abaixo de 56, a gente considera 54, a gente considera hipoglicemia grave. Entre um e outro, uma glicemia moderada. E Então tem que estar quando a sempre nesse pessoa controle, né? tem que ficar sempre nesse controle. Para o diabético, o ideal é a monitorização da glicose, né, para evitar a hipoglicemia. E evitar medicamentos que causem hipoglicemia. Aquela bolinha que a gente vê na pessoa que tem diabetes, é isso? Isso é uma forma de controle? Exatamente, é uma forma de gerenciamento da glicemia, da glicose. A glicose. A diferença entre a pontinha de dedo é que você pica o dedo, põe na fitinha e o aparelhinho vai ler aquela glicemia. Quando você coloca essa rodinha branca, que é um sensor de glicose, e o sensor ele fica dentro, né, abaixo da pele, a gente diz que ele fica no interstício, que é o líquido que banha as células. Existe uma diferença entre o resultado da glicose no sangue e da glicose no interstício. Muita gente acha que tem que dar igual, mas não dá igual. São fluidos diferentes, de concentrações parecidas, vamos dizer assim, mas não iguais.
Então, ali, o fluido, ele banha o sensor e esse sensor transmite o resultado da glicose para um aparelhinho que decodifica isso em números. E aí a gente vê uma monitorização contínua da glicose. Certo. Então, sempre que ele passa o aparelhinho ou o celular, onde tem um aplicativo, ele sabe o resultado na hora, mas sabe também como estava nas últimas 8 horas, por exemplo. E aí vai se montando um gráfico, que ele pode ver, através desse gráfico, tanto os picos de glicose, quanto quando ela vai para baixo, e é muito informativo para o médico. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque esses dados vão para a nuvem e eu posso acompanhar o paciente sempre que ele estiver usando. Monitorando, né? Então, em relação a pessoas que moram nessas instituições de longa permanência, né? Como é que se Idosos, faz né? esse tipo de acompanhamento? Como é que pode ser feito esse Assim, tipo de acompanhamento? como pode ser feito? Eu tenho paciente institucionalizada que vai à consulta médica no consultório, é Mas levada assim, pela com irmã. frequência. No caso, essa paciente, como ela está muito bem controlada, ela vai de 6 em 6 meses, sabendo que, se não estiver bem controlado, tem que ir pelo menos 3 vezes por ano. Ah, tá. Agora, existem diferentes estágios dessas pessoas na instituição. Essa pessoa, por exemplo, que pode vir ao consultório, é ótimo vir ao Uhum. consultório, porque mantém uma relação médico-paciente, né? E ela pode te informar melhor. No caso da pandemia, eu tive que fazer uma teleconsulta, né? A pessoa encarregada de tomar conta deles lá fez junto com a paciente e eu, né, como médica, fizemos essa teleconsulta, onde ela tinha todos os exames da paciente, me mandou primeiro por e-mail, as taxas de glicose me mandaram também antes, eu pude analisar tudo, pude ver a paciente, né? A gente tem algumas técnicas para observar o paciente, como ele está, né? Se eu vejo que a paciente está deitada, a gente pede para levantar, conversa, né? Para ver se houve alguma diferença entre uma consulta e outra. Em Israel, eles têm aparelhos sensacionais, né? Para usar para telemedicina, que aqui a gente ainda não tem. Mas, quando é um paciente que a gente conhece, Aí dá para principalmente, perceber, né? a consulta vai melhor. Quando não conhece, você tem que depois passar a conhecer o paciente, né? Não é a mesma coisa. Muitas Mas existem diferentes pacientes. O paciente acamado, ele tem que receber a visita médica, e existem vários estágios de diabetes nos pacientes, né? Tem paciente que você tem que ver de 2 em 2 meses, outro de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6, e podem ficar muito bem, não necessitam hospitalização, você pode detectar alguma coisa precocemente, uma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, enfim, você tem que estar preparado para as diferentes fases em que se encontram essas pessoas, diferentes graus de saúde. Uma pessoa que esteja com, assim, tem diabetes, mas está controlado e é acometida pelo coronavírus. Qual Sim. é o grande vilão disso tudo? A gente sabe que é uma inflamação e aí tudo isso acontece, mas em relação à diabetes, o que... Então, o diabetes é considerado um fator de risco para o COVID grave. A gente tem visto aí que, infelizmente, né, pacientes obesos, pacientes diabéticos, eles têm uma mortalidade maior, eles têm uma prevalência maior de doença grave. Mas também tenho vários pacientes que passaram muito bem pela COVID. A gente realmente não sabe o que acontece, né? É meio que uma loteria essa doença. Mas para os pacientes que têm sintomas leves, a gente pede para monitorizar, como qualquer infecção, a gente pede para monitorizar mais a glicose, enfim, orienta em casa, né? Tudo.
Não existe um tratamento comprovado, esses tratamentos precoces a gente não faz uso. E quando ele tem sintomas moderados, já pode haver uma descompensação da glicose, então a gente orienta o tratamento, intensifica o tratamento. E quando o paciente precisa realmente internar por sintomas graves, vai entrar nessa segunda fase da COVID o corticoide. Então, além da doença que desregula a sua glicose, o corticoide, como muita gente sabe, ele aumenta muito a glicose. Então, normalmente, esse é um paciente para terapia intensiva, onde ele vai receber insulina venosa, Já tem que contínua. ter Tem que ter um controle mais rigoroso, com certeza. Depois que ele tem alta, a gente volta lentamente para o estágio inicial de tratamento. Eu tive um paciente agora internado, ele não chegou a ir para o CTI, mas ele precisou de oxigênio e corticoide. Então, eu não pude ir ao hospital, eu não era vacinada, né? Já sou grupo de risco, não podia me expor. Então, ele ficou sendo acompanhado pela equipe do hospital. E quando ele veio para casa, eu troquei a insulina dele e acompanhei por telemedicina em casa. Era um paciente que não usava insulina antes. Ele passou a usar por conta da COVID. E, recentemente, ele já esteve no consultório, mas ainda não tem a mesma capacidade, a mesma força muscular. Essas doenças onde a pessoa fica acamada, elas provocam uma perda de massa muscular muito intensa, a gente chama de sarcopenia. E a sarcopenia, ela atrapalha mais ainda o tratamento do diabetes. Então, ele teve que ter paciência em usar a insulina até que ele se recuperasse mais, e aí sim eu pude tirar a insulina e reiniciar as drogas orais. Então, está indo muito bem, está se esforçando, né? Os pacientes, para se recuperar, tem que fazer bastante fisioterapia, né? Tem que ter um esforço pessoal muito grande. Essa doença não tem sido fácil. Rosane, em relação à gestante, existe um período também que a gestante ela pode se tornar diabética e depois da gestação ela deixa de ser? Como é que é isso? Como é que acontece isso? Existe um tipo de diabetes que acomete a gestante, é verdade. Se chama diabetes gestacional. Porém, não é toda gestante, obviamente, que vai ter diabetes, né? Precisa ter um fator de risco para ter esse diabetes. A gestação por si só já é uma condição que a gente chama de diabetogênica. Ela já leva a um aumento da glicose, principalmente da metade para o final da gestação. Existem hormônios que são secretados pela placenta que favorecem o aumento da glicose, mas se a gente for pensar bem, isso é em favor do feto, para que o feto se alimente. Porém, se a glicose aumentar muito, isso não vai ser bom nem para a mãe, nem para o feto. E vai ser o diabetes da gestação. Agora, os fatores mais importantes para isso ocorrer são o peso pré-gestacional. Quanto maior o peso dessa gestante, sobrepeso, obesidade, e na gestação ela ganhar mais peso, isso é o grande fator de risco. A idade materna também é um fator de risco. E o fato de ter uma susceptibilidade genética também ao diabetes. Então, por exemplo, você vai descobrir na gestação o diabetes, mas ele podia já existir previamente. E aí você só vai descobrir isso, só vai clarear isso depois da gestação. Então, depois da gestação, se houver reversão total, a chance disso ter sido um diabetes da gestação é grande. Se não reverter logo, provavelmente se tratava de um diabetes prévio. Agora, mesmo aquele que reverte é fator de risco para o desenvolvimento futuro, vamos lá, depois dos 50 anos, do diabetes de verdade. Então, aproveitando, eu vou emendar com uma outra pergunta, que o que é essa pré-diabetes?
O pré-diabetes, como o nome diz, né, é alguma coisa que ainda não é diabetes, vamos dizer assim. Esse nome ele foi dado no intuito de caracterizar aquele paciente que poderia se tornar diabético, mas nem todo pré-diabético se torna diabético. Ele Eu pode acho tentar, né? muito, eu acho muito pesado você dizer para a pessoa você é pré-diabético. Então, existe mais aceito em vários países, principalmente europeus, a classificação de que é uma categoria de risco para desenvolver diabetes, e não pré-diabetes. Então, como é que é isso em números? É quando a glicemia de jejum, que eu disse no começo, que acima de 126 era considerado diabetes, é quando a glicemia de jejum está entre 100 e 126. Então, você considera que aquilo não é uma glicemia normal, é uma categoria de risco para desenvolver diabetes. E quando, naquela curva glicêmica, 2 horas após ingerir o líquido doce, ela se encontra entre 140 e 200, aquilo é considerado pré-diabetes ou categoria de risco para desenvolver diabetes. E aí, quanto mais precoce você diagnostica o diabetes e trata, melhor o prognóstico. Por que a gente trata o diabetes? Eu sempre pergunto isso para os pacientes, que eles ficam assim um pouco atordoados, né? Como todo mundo ficaria, né? Lógico. Em controlar a glicose, mas não sabe exatamente por quê. Por quê? Para que não traga consequências ao organismo, como, por exemplo, afetar a retina, afetar os rins, os nervos. Então, o diabetes é uma doença que causa uma aceleração do processo de envelhecimento dos vasos. Então, a pessoa não pode fumar, que é outro fator de risco para isso acontecer, né? Não pode ser obesa, que também é outro fator de risco. Então, o que a gente quer é prevenir e promover qualidade de vida, saúde, qualidade de vida. A gente que acompanha os pacientes há mais tempo, eu tenho 35 anos de formada, eu já vejo pacientes que eu conheci lá atrás, há 20, 25 anos no consultório, e que hoje em dia eles estão sofrendo com as consequências de um diabetes mal controlado, infelizmente. É verdade. Então, não é uma questão só de... infelizmente, tratar diabetes não custa barato, também tem isso, né? Você vê que o medicamento que se oferece no SUS não é a mesma coisa do que um paciente do consultório pode adquirir. Então, hoje em dia, existem medicamentos modernos que tornaram mais fácil o controle do diabetes, menos arriscado, menos hipoglicemia, e que o que a gente quer é que seja incorporado ao SUS. A gente está conseguindo isso através até da sociedade, você falou aí que eu sou da Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso. A gente tem feito muitos esforços já há muitos anos e, com certeza, já evoluiu bastante. Bom. Mas ainda falta um pouquinho. Porque realmente essa parte da medicação É inclusive, fundamental, mas não é só a medicação, né, gente? A gente o tem que comportamento fazer também, tudo, né? educação Educação. comportamental, exatamente. Por que você fala assim da obesidade, mas existem muitas pessoas que são magras e, de repente, elas se assustam que se descobrem com diabetes. Isso Certo. é folclore dizer que comer muito doce pode ocasionar essa diabetes? Olha só, diabetes é uma doença que inicialmente não dá sintoma, certo? Eu esqueci de falar isso quando eu falei dos sintomas. Então, a pessoa pode estar com a glicemia levemente alterada, ser diabético já, com a glicose já alterada, e o fato dela comer muito doce simplesmente vai aumentar mais ainda a glicose. Mas o doce não provoca isso? Não é que provoca, não provoca. Tem que ter algo além do doce. Nem todo mundo que come doce em excesso vai ficar diabético. É Não isso que eu fica queria saber. diabético Por que não? Porque quem existe quer. esse folclore, né? Fica Você está diabético comendo quem muito doce. pode. Fica diabético quem pode, não é quem quer.
Ah, tá. entendeu? Aham. Infelizmente, quem não quer também fica, né? Mas o fato da pessoa ser magra não afasta o diabetes, porque, como eu falei, o diabetes tipo 1, por exemplo, ele pode dar em qualquer idade. Verdade. Você pode ter 40 anos de idade, ser uma pessoa de peso normal e ter diabetes. Entendi. Agora, é mais raro, né? Corresponde a 5 a 10% só dos casos. Os 90% restantes englobam toda essa epidemia mundial que a gente está tendo de obesidade e, É, consequentemente, de diabetes, né? entendi. Esse que é o problema. Bom, então Então, vamos lá, vamos... o dever de casa para as pessoas, assim, de uma forma geral, em relação a esse tema, é praticar atividade física, ter uma boa alimentação, né? E fazer os exames regularmente para controlar, né? Isso, Porque mesmo que a regularmente. pessoa seja uma pessoa que pratique exercícios e tudo, ela não está fora Não tá desse isenta, ela vai ter risco, né? menos risco. Ela Aí, no tem menos caso, risco, exatamente. acima dos 40 anos, a gente já indica exames de rotina, que não precisam ser todo ano, mas começar a se preocupar, enfim, com E, colesterol também, triglicerídeos, né, que são sim, extremamente importantes, a hipertensão arterial, que é mais prevalente ainda do que o diabetes, e é um fator de risco também, então, o check-upzinho, né? é. E, assim, uma última pergunta, porque você falou negócio de vista, e há Sim. muitos anos atrás, eu me lembro que eu fui numa moça que era uma médica, oftalmologista, e ela fez um exame de olho. E ela falou assim, olha, isso já deve ter mais de 30 anos. Aham. Aí ela olhou assim no meu olho, assim, você tem alguma... Eu não me lembro o que que ela falou, que eu tinha alguma tendência a ter diabetes. E eu fiquei apavorada, porque Imagina. a minha avó tinha diabetes, mas assim, bem leve, né? Aham. Ela nem tomava insulina, ela tomava um É. remédio, uma coisa assim. E eu fiquei muito preocupada. Até agora, meus exames, eu não tenho nem aquele que faz né, esse da glicemia, não tenho nada. Como é que você pode se ver pelo olho? Exame de Pode. olho? Pode? Pode. A gente costuma interagir muito com os oftalmologistas, né? A gente dá aula junto com eles, porque é incrível. Como eu te falei, o diabetes inicialmente não dá sintomas, mas isso não quer dizer que não dê consequências. Então, a lesão do fundo de olho, da retina, ela já pode existir quando do diagnóstico do diabetes. O que demorou aí foi o diagnóstico. Uhum. Você entende? Mas as lesões em si já podem existir. Ah, Em geral, são lesões leves. Algumas lesões da retina, elas são reversíveis. Mas por isso que o oftalmologista é tão importante na rotina do diabético, né? O ideal é fazer um exame anual, com mas mapeamento da retina. no meu caso em particular, depois Não, de eu acho que você eu fui em deveria outras procurar, eu que fui em não outras viram e nenhum nada deles disso. falou isso. Foi só ela naquele Ela, dia. ela E ela nem fez um exame muito profundo, não. Foi uma muito coisa. detalhada. E aí eu Talvez ela considero tenha, que. talvez ela tenha se precipitado um Eu pouco. acho que sim, espero que sim. Como já Mas, tem de qualquer muitos anos, maneira, talvez tivesse servido de alerta aí para o teu sim. subconsciente se cuidar, né, com a eventual risco de Eu, ficar diabética um dia, né? Pode é ter só é servido bom para que eu sei isso. que é ligado a esse exame de, né, Não, é muito importante esse exame de fundo de olho. Ele faz legal. parte da rotina de acompanhamento do paciente, bem como a avaliação renal também faz parte da rotina. Certo. Rosane, muito obrigada, tá? E Ah, Denise, nossa, eu que te agradeço a oportunidade, assim, é muito importante que a gente contribua para a informação do público leigo. Se alguém tiver alguma dúvida, enviar para você, você pode me enviar que eu ótimo. respondo, não tem problema nenhum. E Ah, eu agradeço. estou sempre à disposição para isso. Muito obrigada, tá? Você é uma querida e muita sorte para você também. Igualmente. Obrigada. Beijo. Beijo.